Participante 52. Agradecemos a sua participação neste projeto de pesquisa sobre ética e moralidade. Ao ingressar neste estudo, você assume uma obrigação de confidencialidade. Você está expressamente proibida de comentar sobre o estudo ou sobre o conteúdo dele com qualquer que seja. Não há respostas certas ou erradas. É essencial que você seja honesta e responda de maneira imediata, instintiva. Suas explicações devem ser minuciosas. Você não terá permissão para passar à pergunta seguinte enquanto a anterior não for concluída. Você receberá um aviso de 5 minutos antes do término das 2 horas. Pressione a tecla Enter quando estiver pronta para começar. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens. Hoje a gente está começando mais um vlog de leitura e dessa vez nós vamos ler juntos A Garota Anônima. É fácil julgar as outras pessoas pelas suas escolhas. A mãe levando o carrinho de compra cheio de doces e gritando com o filho. O motorista de um conversível caro que força a ultrapassagem sobre um veículo mais lento. A mulher na cafeteria que não para de tagarelar no celular. O marido que trai a esposa. Mas se você soubesse que a mãe havia perdido o emprego justamente naquele dia, e se você fosse informado de que o motorista havia prometido ao filho que iria vê-lo jogar na escola, mas foi obrigado a comparecer a uma reunião de negócios de última hora por insistência do chefe. E se a mulher na cafeteria tivesse acabado de receber um telefonema do amor de sua vida, um homem que havia partido seu coração? E se a esposa do marido infiel não conseguisse nem suportar que ele a tocasse? Talvez você também julgue de maneira precipitada uma mulher que por dinheiro decide revelar seus segredos mais íntimos a algum desconhecido. Mas deixe de lado as suposições, pelo menos por enquanto. Existem razões por trás das ações de todos nós, mesmo quando escondemos essas razões das pessoas que pensam que nos conhecem bem. Mesmo quando essas razões estão enterradas tão profundamente que nós não conseguimos reconhecê-las. Esse é o nosso primeiro vlog de leitura de um thriller aqui no canal. E dessa vez vocês vão ver ao vivo e a cores eu me tornando trouxa, porque geralmente eu sou muito feita de trouxa pelos autores, eu raramente descubro o final, né, eu descubro o plot twist dos thrillers. Mas esse aqui eu resolvi gravar porque eu achei a premissa dele muito interessante. Aqui a gente vai ter a Jéssica, que é uma moça que ela mudou pra Nova York pra ser maquiadora artística, mas ela acaba maquiando pessoas pra festa e tudo mais, porque isso rende mais dinheiro. E ela, de certa forma, precisa ajudar a família, ela dá ajudas ali que eles não sabem. E ela tem um núcleo familiar, assim, que ela ama muito, mas que fez com que ela assumisse responsabilidades muito cedo. A irmã, ela tem um tipo de deficiência que precisa de um tratamento específico e ela não sabe às vezes como lidar muito bem com essa irmã e ela também não sabe às vezes como lidar muito bem com a pressão que os pais colocam nela de certa forma. E um determinado dia ela tá ali maquiando algumas garotas para uma festa e ela acaba escutando que uma dessas garotas foi chamada para um estudo onde ela receberia $500 para estar respondendo uma pesquisa sobre ética e moralidade. Essa garota não vai fazer essa pesquisa porque ela está indo para uma festa e a Jéssica pensa, por que não ir no lugar dela, né? É só responder uma pesquisa, uma coisa de universidade, não tem nada a ver. E ela chega achando que vai ser um questionário assim muito superficial, onde ela vai ter que marcar alguns X e vai ganhar $500 e beleza. Só que de cara ela já vai ver que não é isso, vai vir um questionário que vai tocar em pontos sensíveis dela, que vai fazer ela repensar algumas coisas e esse questionário, esse teste começa a entrar na mente dela. E foi exatamente nessa parte em que eu parei, eu tô na página 61. Era pra eu ter parado antes pra começar a gravar o vlog, mas eu não consegui, porque essa leitura ela envolve muito e ela vai deixando a gente curioso pra saber o que vem a seguir, o que vem a respeito dessa personagem, como esse teste vai mexer com ela, até que ponto esse teste vai ser invasivo na vida dela, como as coisas vão começar a mudar, enfim. E eu achei muito interessante porque aqui a gente tem dois pontos de vista na narração, o ponto de vista da Jéssica e o ponto de vista dessa pesquisadora, né, dessa pessoa que está fazendo essa pesquisa com ela, que tem alguns momentos narrativos aqui analisando as respostas dela e analisando a forma como ela entrou nesse experimento, sabe? E eu tô achando muito interessante, eu vou continuar lendo. O livro é dividido em partes, eu tô... Ó, aqui é a parte 2. Eu tô quase chegando na parte 2. E eu vou lendo e comentando. Eu vou chegar num ponto onde eu já não vou mais falar sobre a história pra não dar spoiler pra ninguém. Até agora tudo que eu disse não é spoiler ainda. Mas eu vou comentando minhas impressões, eu vou falando com vocês um pouquinho mais sobre essa leitura que já tá me deixando muito curiosa e que tá prometendo. Então bora lá!
Bem, gente, continuando o vlog de A Garota Anônima, eu estou na página 112 agora. Eu terminei a parte 1. Ó, tô aqui. E apesar de não terem muitos acontecimentos, tiveram tantas revelações, assim, tantas coisas que criam curiosidade no início da história, que eu fiquei assim, caramba, me deixou muito, muito, muito curiosa pra continuar a leitura, porque assim, no início do livro a gente fica tentando entender o porquê esse experimento continua acontecendo com a Jéssica, o que tá rolando, e o porquê ela é tão interessante pra essa pesquisa, e aí você começa a desenvolver a leitura e você começa a ter respostas e respostas de outros personagens. Então só não o núcleo da Jéssica vai sendo desenvolvido, mas da outra narrativa que eu já comentei também. E tá ficando muito, muito interessante porque a gente tem novas facetas, a gente tem novas temáticas sendo puxadas e a gente vai entendendo um pouco mais de onde tudo isso aqui começou a surgir, sabe? E tem uma última frase da primeira parte aqui que você fica, oi? Que, assim, realmente prende e faz com que você queira continuar lendo pra ter respostas, porque é bem intrigante, de verdade. Eu vou continuar agora mesmo, nem vou parar, porque eu quero respostas, eu quero saber aonde isso aqui vai me levar, e eu quero saber qual que vai ser o papel da Jéssica após essa primeira frase dessa primeira parte, sabe? Então, assim, tô adorando a leitura, e já tem algumas teorias, que eu não sei se são viagens da minha cabeça ou não, mas já tô ansiosa pra descobrir se eu tô certa ou errada. Então vamos continuar com a leitura de A Garota Anônima. Pensa numa pessoa que tá perplexa com o que está lendo. Pois é. Gente, que livro é esse? Que livro é esse? Sério, assim, eu tô presa. Eu tô presa nessa história, eu não consigo parar de ler, porque eu quero saber o que vai acontecer com os personagens, sabe? Porque cada hora tem uma revelação sobre alguém que eu sequer imaginaria. E cada hora tudo se torna mais complexo, sabe? Porque você começa a conhecer alguns personagens e eles são muito além do que parece à primeira vista, sabe? E aí você vai entrando em meio à mente desses personagens super complexos, super bem construídos. E aí você começa a ver, assim, que o negócio é muito maior do que você tinha imaginado quando começou a ler o livro, sabe? E alguns segredos vão sendo revelados, algumas situações você passa a acreditar em uma pessoa e 2 capítulos depois você já não tá mais acreditando porque coisas são reveladas e você fica, meu Deus, como eu não vi isso chegando, sabe? É realmente assim, tô impactada com essa história e tô muito, muito, muito curiosa pelo desfecho. Eu terminei a parte 2, agora ó, tô entrando na parte 3, tô na página 230, ou seja, eu sentei pra ler uma parte, já li 229 páginas porque eu não consigo largar essa história. Basicamente é isso, assim. Eu vou dar um tempo agora, eu vou fazer alguma outra coisa e depois eu volto pra esse livro porque eu realmente preciso saber como isso aqui tudo vai terminar, porque muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Talvez esse take não faça sentido pra vocês, porque eu não posso contar o que tá acontecendo na história por causa de spoilers, mas eu queria mostrar a forma como esse livro tá me deixando meio frenética, sabe? Porque às vezes quando a gente comenta em vídeos de leitura, parece que a gente tá querendo amplificar os sentimentos que a gente teve com a leitura, né? E na verdade não é isso. Eu realmente, assim, tô com o coração disparado e tô querendo saber o destino da personagem, dos personagens no geral. Quem é quem realmente, quem tá mentindo, quem não tá. Algumas situações que foram contadas meio por alto, que eu acho que a autora agora, os autores, né, vão se aprofundar mais. E é isso. Tô bem curiosa mesmo pelo final. E eu espero que os autores não me decepcionem, que me surpreendam bastante nessa última parte, né? E é isso, gente. Eu vou dar uma descansada agora, vou fazer algumas outras coisas, apesar de querer muito respostas. Mas, depois que eu fizer umas coisinhas, eu já vou voltar pra esse livro e volto pra contar pra vocês se o final foi incrível, se
foi tudo que eu esperava e quais foram os sentimentos que esse livro me trouxe na sua última parte. E é isso. Beijos e até daqui a pouquinho. Muitas vezes, as pessoas que julgamos com mais severidade somos nós mesmos. Todos os dias criticamos nossas próprias decisões e ações. Criticamos até os nossos pensamentos íntimos. Receamos que o tom de um e-mail que enviamos a um colega seja mal interpretado. Censuramos a nossa falta de autocontrole depois que esvaziamos o pote de sorvete. Nós nos arrependemos de apressar a conversa com um amigo ao telefone, em vez de escutar pacientemente um relato de seus problemas. Lamentamos não ter dito a um membro da família o que ele significava para nós antes de sua morte. Todos nós carregamos o peso dos nossos arrependimentos secretos. Os estranhos que vemos nas ruas, os nossos vizinhos, nossos colegas, nossos amigos e até mesmo as pessoas que amamos. E todos nós somos constantemente forçados a fazer escolhas morais. Algumas dessas escolhas são insignificantes, outras podem mudar a nossa vida. Na teoria, formular um julgamento parece coisa fácil. Você dá sua opinião e segue com a vida. Na vida real, porém, nunca é tão simples. As possibilidades perseguem você. Dias, semanas, até mesmo depois que você pensa nas pessoas afetadas pelas suas ações. Você questiona suas escolhas. E você não se pergunta se haverá consequências, você se pergunta quando elas virão. Acabei neste minuto de ler A Garota Anônima, exatamente às 11h48 da manhã, do dia 15 de março, e eu estou impactada com esse livro. Sério, gente, que thriller incrível. É um thriller psicológico, né, então mexe bastante com a mente do leitor, mas eu não esperava que fosse ser tanto, eu não esperava que me surpreenderia tanto, e eu não esperava que no final, nessa última parte, seria um misto de emoções tão grandes que eu não conseguiria largar o livro, porque foi exatamente o que aconteceu. Eu sentei um pouquinho pra ler, pra fazer umas outras coisas depois, tanto de trabalho quanto de casa, e eu não consegui largar, porque cada hora aparecia uma faceta nova dos personagens, cada hora aparecia um ponto que eu mal imaginava no livro, e eu fui ficando presa e fui lendo freneticamente, assim, porque realmente eu não conseguia largar. Essas duas autoras são muito incríveis, muito incríveis, e eu realmente não esperava ser surpreendida tão positivamente com o livro. O final é um final interessante. O final é interessante, talvez não seja o que muitas pessoas esperam. Eu não sabia o que esperar do final, na verdade, depois de tantas reviravoltas ao longo da trama, então pra mim foi um final muito bom e um final bem coerente com a história, sabe? E o epílogo me deixou de queixo caído. O epílogo eu não estava esperando nem um pouco, e eu achei bem interessante também. Eu achei uma sacada muito boa da autora, ainda mais da forma como ela terminou o livro, sabe? Gostei muito, de verdade. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a autora aborda muito esse senso de moral que nos orienta, sabe? E você vai vendo as decisões dos personagens e vai se questionando sobre o que você faria em determinada situação. E isso é muito interessante, porque brinca muito com a mente do leitor enquanto a autora está brincando com a mente dos personagens. E faz você ter umas reflexões bem interessantes também ao decorrer da leitura. E a grande questão desse livro, eu acho que nem seria tanto o final, mas seria a jornada toda que a autora nos proporciona ao percorrermos junto com a personagem, que eu achei, assim, sensacional mesmo. Foram muitas nuances que foram sendo apresentadas, muitos personagens muito bem construídos, muito complexos. E eu gosto muito disso em thriller, eu acho até mais interessante que o desfecho das histórias em si, porque a construção leva a gente a lugares muito mais interessantes que o desfecho muitas vezes. Outro ponto, assim, eu acho que pra amarrar mesmo as reflexões sobre esse livro, eu acho que ele faz pensar muito também no cotidiano, nas pessoas com que nós nos relacionamos, na forma como nós lidamos com nossas angústias, com as nossas frustrações, como nós lidamos com as falhas mesmo, se a gente empurra elas pra debaixo do tapete ou se a gente aprende a trabalhar elas na gente, sabe? E, enfim, foi muito bacana ler esse livro, ver a forma como a autora construiu, as autoras, né, construíram tudo, como elas foram brincando com a nossa mente, como elas prendem nessa história do início ao fim, as reflexões que são levantadas. Eu acho que deu pra sentir, né, pelos trechos que eu li pra vocês.
E depois de tudo que eu falei aqui, gente, não poderia fazer outra coisa senão recomendar esse thriller pra vocês. Com certeza foi um dos melhores thrillers que eu já li, um dos melhores thrillers psicológicos que eu já li. Eu sei que eu leio muito mais romance do que thriller, né? Isso é meio óbvio aqui no canal. Mas eu gosto bastante do gênero também. Quando eu leio uma coisa muito boa e que me prendeu muito, eu tenho que recomendar, porque eu sei que vai ser uma leitura fantástica pra vocês também. Agora me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se têm vontade, se não leram. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Beijos e muito obrigada por terem me acompanhado ao decorrer dessa leitura. Até mais!